Olá, sabe? Muitas vezes os dados que a gente coleta por aí contêm verdadeiras histórias ocultas, grupos e padrões que, assim, não são nada óbvios de primeira. Hoje, vamos dar uma olhada numa ferramenta estatística super poderosa que serve exatamente para isso, descobrir essas estruturas escondidas. Certo, então vamos direto ao ponto. A questão central é essa. Os dados, com muita frequência, têm grupos diferentes lá dentro, mas eles estão escondidos. E o grande desafio é como encontrar esses grupos se a gente não tem nenhum rótulo, nenhuma dica para nos guiar. Como fazer a máquina enxergar grupos que nem nós sabíamos que existiam. E é esse desafio que nos joga de cabeça no mundo fascinante do machine learning. Mais especificamente, numa área em que o aprendizado vem dos dados puros, sem que a gente tenha uma resposta ou um resultado claro para prever. Pensa nisso como um trabalho de detetive, sabe? A gente tem um monte de pistas, que são os nossos pontos de dados, mas nenhum crime conhecido. A nossa tarefa é justamente encontrar os padrões que conectam essas pistas, agrupar as evidências e, no fim, desvendar a história que os dados estão tentando contar. Para entender a solução, primeiro a gente precisa falar sobre uma ferramenta bem básica da estatística que serve para descrever um único grupo de dados, a famosa e clássica curva de sino. Pois é, às vezes a vida é simples. Quando os dados formam um único aglomerado, bem comportado, uma única curva de sino, que a gente chama de distribuição gaussiana, consegue descrever perfeitamente a forma, o centro, a dispersão, tudo. É um encaixe perfeito. Só que, vamos ser sinceros, a realidade raramente é tão arrumadinha assim. O que a gente vê aqui é um cenário bem mais comum. Vários grupos diferentes espalhados. Tentar encaixar uma única curva de sino gigante em cima de tudo isso, bom, é um desastre. Isso acaba escondendo toda a estrutura rica que está bem ali, debaixo do nosso nariz. E então, qual é a solução elegante para esse problema? Ora, se uma curva de sino não dá conta do recado, por que não usar mais de uma? E é aqui que entra o modelo de mistura gaussiana, ou GMM. Eu sei, a fórmula pode parecer meio intimidadora, mas a ideia por trás dela é incrivelmente simples e intuitiva. Pensa assim, é só uma soma, uma mistura de várias curvas de sino diferentes. E cada uma dessas curvas vai representar um potencial grupo que está escondido nos nossos dados. E olha só que imagem legal para ilustrar isso. Quando a gente coloca as curvas de sino no lugar certo, com o tamanho certo, em cima daquele nosso conjunto de dados complexo, o resultado é um ajuste perfeito. Cada curva captura um dos aglomerados, e todas elas juntas descrevem a estrutura completa dos dados. É genial! Mas isso tudo levanta uma questão bem importante. Como é que a gente sabe o tamanho, o centro e o formato de cada uma dessas curvas de sino? Isso nos leva para um problema clássico, aquele do quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. E aqui está o paradoxo, o nó da questão. Para a gente conseguir definir as curvas de sino que representam os clusters, a gente precisaria saber a qual cluster cada ponto de dado pertence. Mas, para a gente atribuir os pontos aos clusters, a gente precisa que as curvas de sino já estejam definidas. E aí, como a gente sai desse ciclo? A resposta é um algoritmo muito esperto que resolve esse quebra-cabeça. Ele não tenta resolver tudo de uma vez, não. Ele faz isso de forma iterativa. Ele começa com um chute, um palpite e vai refinando, melhorando esse palpite várias e várias vezes até encontrar a melhor solução possível. Esse algoritmo funciona num ciclo de 2 passos. Primeiro, o passo da expectativa, ou passo E. Com base nas curvas de sino que a gente tem no momento, a gente calcula a probabilidade de cada ponto pertencer a cada um dos clusters. Depois vem o passo da maximização, ou passo M. A gente usa essas probabilidades como se fossem pesos para redesenhar as nossas curvas de sino, fazendo com que elas se ajustem melhor aos pontos que têm mais chance de pertencer a elas. E aí, a gente repete o ciclo, de novo, e de novo, e de novo. Então, o que exatamente está sendo atualizado nesse passo menu? Basicamente, estamos ajustando 3 coisas para cada curva de sino. Primeiro, o π, que é o peso, a importância de cada cluster. Depois, o mu, que é a localização do centro do cluster. E por último, o sigma, que define o formato e a orientação daquele cluster. Se ele é mais redondo, mais esticado, mais largo ou mais estreito. Ok, já passamos pelo como a coisa funciona. Agora vamos para a parte mais legal, o quê. O que, afinal, os modelos de mistura gaussiana nos dizem sobre os nossos dados que outros métodos por aí não conseguem. A principal revelação, a grande sacada, é a diferença entre um agrupamento que a gente chama de hard e um soft. Métodos como o Camins, por exemplo, fazem um agrupamento hard. Isso quer dizer que cada ponto pertence a um e apenas um cluster. É uma decisão do tipo sim ou não.
Já o GMM, não. Ele faz um agrupamento soft. Ele não dá uma resposta definitiva, ele dá a probabilidade de um ponto pertencer a cada um dos clusters. E para aqueles pontos que ficam ali meio no limbo entre os grupos, isso é muito mais realista e informativo. E por que isso é tão importante no final das contas? Porque os GMMs nos dão flexibilidade para modelar a complexidade do mundo real. Eles não tentam forçar os dados a se encaixarem em caixinhas rígidas. Pelo contrário, eles nos oferecem uma visão muito mais rica, probabilística, de como os grupos se sobrepõem, como eles interagem, e isso os torna uma ferramenta incrivelmente poderosa para a descoberta de padrões. E isso nos deixa com uma reflexão final: a aprendizagem não supervisionada, com técnicas como os GMMs, nos permite fazer perguntas aos dados que a gente nem sabia que tinha. Se conseguimos descobrir a estrutura oculta em um conjunto de dados, imagina só o que poderíamos encontrar nos sistemas complexos que estão por toda a nossa volta. Que outros padrões, que outras histórias ainda estão lá, só esperando para serem descobertas.